Boa tarde, pessoal. Quero compartilhar uma palavra que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, em diante, diz assim: Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: O meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: O que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: Esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi, contou ao homem de Deus. Ele disse: Vá, venda o azeite, pague a sua dívida e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Muitas vezes nos deparamos com coisas contrárias que acontecem no nosso caminho. Um dia, esta mulher, ela tinha um marido, ela tinha provisão. No outro dia, o marido dela morreu. E aí, logo depois, já veio um problema, porque ela era viúva, não tinha dinheiro e precisava ter condições para pagar, porque se ela não tivesse dinheiro para pagar, ela ia perder os seus filhos. E quem é a mãe que vai querer entregar os seus filhos para ser escravo, né? Mas muitas vezes acontecem coisas contrárias na nossa vida para que nós venhamos tomar uma atitude. Às vezes a gente acha que é para nossa morte, mas na verdade não é para morte, é para que nós possamos mudar de nível, né? E foi isso que aconteceu nessa mulher, porque ela tinha uma vasilha de azeite em casa, mas ela só estava enxergando a dor dela. Ela não tinha enxergado que dentro da casa dela tinha algo que pudesse mudar a vida dela. E quantas vezes, né? A gente fica paralisada, sem saber como agir, sem saber o que fazer. Essa mulher, ela fez algo muito correto. Ela foi atrás de um profeta. Ela foi atrás de um homem de Deus. Naquele tempo, diz que as pessoas eram responsáveis por cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Então, talvez ela pudesse ter ido lá e falado assim: eu vou atrás dele, porque quem sabe ele possa me dar um dinheiro, quem sabe ele possa me ajudar para que os meus filhos não venham a ser levados como escravos. Afinal, era responsabilidade do povo, né? Mas foi ao contrário. Talvez ela precisava de uma resposta e a resposta para ela foi diferente. O que você tem em casa? Aí eu te pergunto, o que você tem em casa? Muitas vezes a gente fica chorando sem saber o que fazer. Quantas vezes eu me deparei com situações adversas aqui na minha casa e eu falava assim: nossa, parece que Deus me jogou no meio do mar e fala assim para mim: ou nada ou morre. E a gente acha que é para nosso mal, mas na verdade é Deus nos impulsionando a crescer. Antes de começar a trabalhar com a Tavali, eu passei por um momento assim, né? De desânimo mesmo, de tristeza, sem saber o que fazer. Porque muitas vezes a gente quer culpar as pessoas, muitas vezes a gente quer que alguém faça algo por nós. E tem pessoas que são tão acomodadas, eu era tão acomodada que eu sempre achava que alguém poderia me ajudar, que alguém poderia fazer algo por mim, sendo que na verdade a responsabilidade toda estava na minha mão, né? E eu me apeguei a esse versículo que fala assim: o que você tem em casa? O que eu tenho em casa? O que eu tinha em casa? Será que você tem um pouquinho de azeite na sua casa? Esse pouquinho de azeite simboliza a sua fé. E a gente tem que... Quem é o homem de Deus? Quem é o profeta que nós devemos recorrer? Entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e clamar pelo nome de Jesus e pedir misericórdia a Ele. Perguntar: Senhor, o que é que eu vou fazer? Porque se o Senhor não me ajudar, eu vou perecer, né? E eu tenho certeza que Jesus vai te responder da mesma forma que Eliseu respondeu para ela. Falou assim: vai lá, peça vasilhas para os seus vizinhos. Muitas vasilhas e não poucas. No final, ela não sabia o final, mas no final ele fala: agora vá lá e vende o azeite. Perceba que no meio disso ela fala assim para o filho dela: traz mais uma vasilha. E o filho dela fala assim: não tem mais. E quando falou não tem mais, o azeite cessou. O que determinou a quantidade de azeite foi a fé dela. Quantas vasilhas ela pediu? Aí eu te pergunto: quantas vezes você tentou?
Quantas vezes você clamou o nome do Senhor? Ele não respondeu ainda? Continua tentando. Abre seus olhos espirituais, abre seus ouvidos espirituais para ver o que é que Deus quer falar. Muitas vezes a gente quer falar, quer perguntar para Deus, mas nós não temos paciência de esperar Ele responder. E eu ouvi uma palavra muito forte que dizia assim, tenho certeza que Jesus falou comigo assim, eu já te ensinei, eu já tirei as rodinhas, então agora você já sabe fazer. E para finalizar, aquela mulher que estava chorando, preocupada que os seus filhos iam ser levados como escravos, aquela mulher que se humilhou, pedindo vasilhas emprestadas para seus vizinhos, aquela mulher que estava chorando, sem saber o que fazer, em outro tempo ela já estava sendo uma empreendedora. Essa mulher tinha um pouquinho de azeite dentro da sua casa, e esse pouquinho de azeite ela vendia. Ela vendia e a palavra fala, agora você pague suas dívidas e viva do que restar. Eu tenho certeza que a obediência que ela teve, de ter pegado aquelas vasilhas, eu tenho certeza que ela vendeu muito azeite e ela virou uma ótima empreendedora. Então, o que você está esperando para usar o que você tem? Aí eu te falo, o que eu falei aqui hoje fez sentido para você? O que eu falei foi a palavra de Deus, e a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então você está esperando o que para dar o primeiro passo? Não perca tempo, não deixa passar muito tempo. Deus, Ele te fez forte e Ele tem um propósito na sua vida, para que você venha vencer, para que você venha conseguir chegar naquilo que Ele quer te colocar. Então não tenha medo, não tenha medo. Ore ao Senhor e peça para Ele te responder. E se Ele não responder, fique em silêncio e espere o que Ele vai fazer. Porque Deus, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então creia no poder de Deus. E se você duvida, eu te pergunto, você esqueceu das vezes que Ele cuidou de você lá no passado? Você esqueceu que Deus cuidou de você no presente? Você acha mesmo que Ele não tem um futuro glorioso para você? Tenha fé e espere que você vai ver o que Deus vai fazer. Traga à memória cada batalha que eu já te fiz vencer. Não é agora que eu vou deixar você morrer. Filho, estou cuidando de você. O ladrão de memória vai fazer de tudo pra você se esquecer que naquela cruz dei minha vida por você. Contar comigo, ainda tem muito para acontecer. O que Deus tem para fazer na sua vida vai além do que você pode imaginar. Então não perca a fé e não desista. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A fé é a prova daquilo que você não vê. Então não desista, porque Deus, Ele tem coisas grandiosas para você.